Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de outubro de 2017. Protestantismo, 500 anos. Em um dos seus editoriais de 29/10, a Folha de São Paulo comenta sobre os 500 anos da Reforma Protestante, afirmando que há muito tempo se diz que o Brasil é a maior nação católica do mundo. A afirmação pode passar por óbvia, dadas as dimensões de sua população, mas de todo modo expressa a predominância dessa crença por aqui. Em termos absolutos, o Brasil não deixou de ser o líder em contingente de católicos, mas se tornou também um dos maiores países protestantes do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Nigéria e talvez da China, de estatísticas duvidosas. A proporção nacional desses religiosos, em torno de 32%, segundo pesquisa do Datafolha, assemelha-se à verificada na Alemanha, onde há 500 anos surgiu o movimento mais tarde chamado de Reforma Protestante. Meio milênio de mudanças profundas na civilização esvazia quase todo o sentido de uma comparação dos fiéis brasileiros com os discípulos de Lutero ou Calvino. A ideia se torna ainda menos pertinente quando se consideram a natureza dessa religião no Brasil moderno e sua miríade de denominações. 2/3 dos seguidores são pentecostais, variante que surgiu no ZEUA apenas no início do século XX. O protestantismo reproduz também no Brasil um traço distintivo de sua inovação: a afirmação da fé individual, a disseminação da ideia de pluralismo e liberdade religiosas, da possibilidade de contestação contínua de doutrinas, liturgias ou estruturas eclesiásticas. De certo, as correntes nacionais contrastam com as versões modernas de sua contraparte europeia, as igrejas reformadas originais que prezam mais a aproximação com o catolicismo, além de aceitarem de modo mais amplo a separação entre lei e evangelhos. Mais uma vez, porém, é preciso levar em conta a diversidade das denominações brasileiras, tantas vezes associadas, em parte da opinião pública, à teologia da prosperidade ou à política partidária. A Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, rejeita o proselitismo midiático, a politização e a crença no imediatismo dos efeitos da fé. Os evangélicos também se distribuem cada vez mais por diversas classes de renda e instrução. A transformação religiosa do Brasil, apesar de veloz e muito evidente desde os anos 1990, ainda é fenômeno pouco conhecido, com implicações sociais e políticas frequentemente reduzidas a um debate esquemático, tanto mais quando se nota que a difusão da fé protestante começa a ganhar outros contornos, uma nova reforma. Paulo Henrique de Figueiredo, em seu livro Revolução Espírita, analisa a reforma protestante, afirmando que o duro pessimismo de Lutero e também de Calvino tinha, como consequência, a divisão e a violência na defesa de suas ideias. Entre os humanistas, além de Erasmo, outros notáveis se recusaram a apoiar a reforma, como Nicolau de Cusa, Marcílio Ficino, Tomás Moros, Pico de la Mirandola, Bonifacer, Budé, Rabelais. Eles vão defender a dignidade do homem, a tolerância quanto à aguda diversidade de opinião, considerando Deus tendo criado seus filhos para o amor da sabedoria e das boas ações, com uma inclinação natural para o bem. Outros reformistas, percebendo a evolução da agressividade e intolerância do movimento, vão mudar de posição. Frank, Servet, Castelli, Fausto Sossin se sentiram rapidamente insatisfeitos no interior das ortodoxias protestantes e evoluíram para posições cada vez mais dissidentes. Eles se tornaram os campeões do livre-arbítrio, do antidogmatismo e da tolerância. O luteranismo e o calvinismo foram quando ao fundo doutrinal o anti-humanismo. Outro debate, entre Lutero e Erasmo: catástrofe climáticas, estranhas doenças, fome e a mortal epidemia da peste negra, como era chamada a peste bubônica, pelas horríveis manchas escuras, febre e morte em 3 dias. Metade da população da Europa morreu e a outra metade ficou aterrorizada.
Parecia que a degeneração chegava ao ponto máximo e estava próximo o juízo final, quando Deus acabaria com este mundo trazendo a renovação. A Igreja, caminho da salvação para os cristãos, usava o medo para vender indulgências, alimentando a corrupção financeira e moral do clero. Parecia urgente uma mudança que permitisse a reestruturação dos valores e surgiram os movimentos do humanismo renascentista, representado, entre outros, por Erasmo de Roterdã 1469-1536, e a Reforma Protestante, por Martinho Lutero 1483-1546, e Calvino 1509-1564. Embora os dois grupos desejassem transformar a Igreja, havia uma discordância inconciliável sobre o livre-arbítrio, provocando uma ruptura entre eles. O debate teológico sobre a liberdade estava de volta, agora mais acirrado. Para Lutero, o conceito da anulação da liberdade humana é fundamental para o poder e a decisão de Deus quanto à graça concedida para salvar o homem, pois a onipotência e presciência de Deus abolem completamente o dogma do livre-arbítrio. Lutero, 1993, página 137. Ou seja, se houver liberdade, não há graça, e vice-versa. O homem não tem como se salvar por suas obras em virtude de sua queda e do pecado original, que o colocaram num estado de corrupção. Segundo ele, o homem não tem liberdade. Somente pode ser cativo e servo, ou da vontade de Deus, ou da vontade do diabo. Numa pregação em 1524, ele disse aos presentes: "Tu és cavalo, o diabo te cavalga." Deus teria decidido, consigo mesmo, o que aconteceria com cada ser humano. Alguns, ele criou para a vida eterna e a outros, para a condenação eterna. Essa teoria acabava com a possibilidade de a Igreja vender a salvação por indulgências para os pecadores e para as almas que esperavam no purgatório sua sentença, pois essa decisão fora tomada por Deus no ato de criação de cada indivíduo. Nada podia mudar essa escolha divina. Erasmo, por sua vez, não aceitava, por ser irracional, que Deus pudesse punir alguém que não é livre para fazer suas escolhas. Mas quando o humanismo estudou toda a Escritura para compreender a questão da liberdade, chegou à conclusão de que ela não seria como Pelágio a dele, totalmente livre e autônoma, mas quando a graça de Deus nos fosse concedida a liberdade de aceitá-la ou não, um olho sadio já não vê nas trevas, e um olho cego não vê nem na claridade. Assim, a vontade livre nada pode se a graça se retirar. Como também alguém que tiver olhos sadios tem a possibilidade de fechá-los a agudo luz intensa, de forma que nada mais vê. Baldwin, 1991, página 227. Somente a ação divina permitiria a liberdade de escolha, segundo Erasmo, e pelo livre-arbítrio e as escolhas de seus atos, o escolhido podia aceitar ou rejeitar sua salvação. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de outubro, por Feijão.